Olá, pessoal. Meu nome é Regiane. É, a gente vai estar apresentando aqui algumas resoluções de exercícios. A gente vai estar fazendo uns exercícios do livro que chama Introdução à Engenharia de Sistemas Técnicos. A gente vai estar, principalmente não, a gente vai estar fazendo somente do capítulo 14 e certo. O meu grupo é o Gabriel Marlon e o Pedro Otário. É, Então, a gente vai estar seguindo a seguinte ordem: 13, 14 e 14 não, 13, 4, 13, 18, 28, 43 e 55. Eu vou estar fazendo os dois primeiros e, e os meus colegas vão fazer o restante dos exercícios, certo? Começando pelo 4, vamos começar lendo o exercício. Para resfriar um dado ambiente, é necessário fornecer 4 pés ao cubo por segundo de ar através de um tubo de 8 polegadas de diâmetro. Aproximadamente, qual é o comprimento de entrada nesse tubo? Certo. Aqui vai estar querendo que a gente encontre o comprimento de entrada, né? Nos foi dado alguns dados. A gente tem aqui, então, o ar, nos foi dado como fluido que a gente vai estar utilizando para fazer os cálculos. E a partir disso, sabendo que é o ar, a gente encontra essa viscosidade. Nos foi dado a vazão, o diâmetro em polegadas, aí a gente converte para 0,667 pés. Certo, vamos começar a resolver então. A gente vai começar então, para poder ter o número de Reynolds, e, para o número de Reynolds a gente precisa da velocidade. A velocidade a gente vai acabar encontrando ela a partir da divisão da vazão pela área. A vazão nos foi dada, a área a gente obtém facilmente, já que a gente tem o diâmetro. Resolvendo, então, da fórmula de uma seção cilíndrica, né? Não, circular, no caso. A gente obtém a área, substitui, encontramos, então, a velocidade de 11,46 pés por segundo. Substituindo, então, para a fórmula para calcular o número de Reynolds, a gente encontra, então, 48.688. Sendo 48.000 muito maior do que 4, né? O nosso escoamento é turbulento. Então, a gente tem uma fórmula aproximada para calcular o comprimento de entrada em um escoamento turbulento. Ela é dada a partir da relação do comprimento pelo diâmetro, que vai dar aproximadamente 4,4 vezes o número de Reynolds elevado a 1/6. Então, substituindo o número de Reynolds, multiplicando ele por 26,7 e multiplicando ele por 4,4, a gente obtém 26,7. E então, ao encontrar o comprimento, né, a gente joga o diâmetro para o outro lado, multiplicando o valor encontrado pelo diâmetro, a gente obtém, então, o que nos foi pedido, o comprimento, 17,8 pés. E por aqui a gente encerra o exercício 4 e vamos para o 13. Vamos iniciar, então, pelo enunciado. O gás natural, gás natural é bombeado através de um tubo horizontal de ferro fundido de 6 polegadas de diâmetro com uma vazão máxima de 800 libras por hora.
Se a pressão na seção 1 é 50 psi, determine a pressão na seção 2, 8 milhas a jusante, se o escoamento for admitido como incompressível. Certo, a gente quer encontrar, então, a pressão no final. A gente vai utilizar, então, a equação da energia, onde a gente tem esse equilíbrio, né, da entrada com a saída. E então, vamos lá. A gente vai dar uma manipulação nessa equação para agilizar o nosso processo, né? A gente já sabe que o tubo é horizontal, logo o Z é igual. A gente já pode tirar eles aqui. O diâmetro é constante, logo a velocidade é igual. O V1 e V2 é igual. Então, nós só põe V. Não, na verdade, a gente pode ter que cortar, né? E aí, nos sobra o quê? P1 sobre gama, P2 sobre gama e a perda de carga, igual temos aqui. Logo, a gente manipula, né, essa equação novamente, joga esse P2 para cá, ele fica negativo. A gente põe em evidência o gama, deixa em parênteses P1 menos P2, o gama a gente joga para o outro lado, e então fica a diferença de pressão igual a gama vezes a perda de carga. Sabendo que a gama Rho vezes gravidade, a perda de carga é fator de atrito vezes a relação de comprimento por diâmetro vezes a velocidade ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade. Substituindo esse valor de gama e perda de carga, temos aqui. Logo, o nosso G, que estava multiplicando em cima aqui, ó, corta com outro G e acaba ficando só o 2 aqui que acompanhava o G. E então a gente fica com esta fórmula mais simplificada, né, a partir da equação de energia, que temos então a variação de pressão ou queda de pressão no nosso sistema. Vamos lá. A partir dos nossos dados, já deixei aqui pronto. Temos o ρ, a viscosidade, o diâmetro, o comprimento, a pressão inicial, a vazão máfica e a rugosidade. A gente não tem aqui no nosso textinho, na nossa questão, mas a gente encontra em tabelas. Em tabelas. Certo. Lembrando também, né, que passar para pés, né, por exemplo, aqui o diâmetro que estava em polegadas, passei para pés, de milhas para pés, PSI fui para PSF, a vazão máfica passei para slug por segundo e foi só. Vamos calcular a velocidade aqui. Ah, por que a velocidade, né? Esqueci. Nessa equação aqui, quando a gente fez a manipulação, cortamos algumas variáveis. Dessas aqui, qual é que a gente não tem? O fator de atrito e a velocidade. Rho a gente tem, comprimento temos e o diâmetro temos. Então, precisamos achar a velocidade e o fator de atrito. Vamos começar pela velocidade, porque vamos precisar dela depois para o nosso número de Reynolds. Então, para achar a velocidade, aqui, vamos usar a fórmula da vazão máfica. A gente utiliza ρ, área. A área a gente encontra rapidinho aqui, usando a área de uma seção circular, né? Sabendo que é um tubo, né?
Então, circular. Substituindo, então, para podermos achar a velocidade, obtemos 8 pés por segundo. Opa. O escoamento é o quê? Substituindo aqui os valores, ele vai ser turbulento, porque acabou dando 76.923 o número de Reynolds. Logo, maior que 4.000, o escoamento é turbulento. Isso acabou não sendo pedido, né? Porque aqui pediu só a pressão. Mas fica aí de curiosidade. Vamos encontrar o fator de atrito agora para encerrar a questão. E a gente vai utilizar o diagrama de Mould. A gente vai pegar a relação de rugosidade por diâmetro. Substitui aqui a rugosidade e o diâmetro. Temos 0,0017. Utilizando aquela relação de rugosidade por diâmetro, ela vai. Essa unidade, essa grandeza, unidade, essa razão, ela vai estar aqui no lado direito do nosso diagrama aqui. E o fator de atrito ao lado esquerdo. Então, a gente vai pegar aqui mais ou menos o rumo. Como é o número 17, né? O valor que nós encontramos, 0017. A gente procura aqui 00, 2 zeros, né? E o 17. Bom, vai ter 2 zeros, 2 zeros, 2 e 2 zero 1. Tá mais perto dos 202. Então, eu deixei um pouquinho mais abaixo, não em cima. Passando aqui para o outro lado. Eu vi que eram 5 linhas, né? Para cima, assim. Então, considerando que aumentou de 20 para 25, então cada um foi 1. Aqui deu em torno de. Não, peraí. Então, foi 1, 2, 3. Seria 230, 235, né? Por aí. Eu coloquei 235. 0,235, né? Na verdade. Aí, temos os dois que faltavam para nossa. Para a forma que a gente manipulou lá antes. Então, substituindo então, o fator de atrito, substitui comprimento pelo diâmetro, quer dizer, e o diâmetro, o ρ, a velocidade, e então nossa diferença de pressão, 279,5. Como é a diferença de pressão, a gente vai subtrair do início, da pressão inicial, a P1, 7.200, e logo obtemos 6.920. Lembrando que eu fiz a conversão para PSF. O solucionário estava em PSI, então voltei ele para PSI, o valor final que eu encontrei. Em PSI, esse valor que eu encontrei é 48,05. No final do enunciado aqui, fala se o escoamento for admitido como incompressível. A gente vê que teve uma variação bem pequena, já que foi de 50 para 48. Foi uma variação de 3,9% na pressão. Então, vai lhe dando essa aproximação de que é incompressível. Bom, eu termino por aqui, então meus colegas vão continuar o restante dos exercícios e espero que tenham gostado de minha explicação. Até! Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Pedro Otávio Gaspar de Freitas, sou integrante do grupo C da disciplina de Fenômenos de Transporte e eu estou aqui para apresentar as questões 14.18 e 14.55 do livro Introdução à Engenharia de Sistemas Térmicos, Termodinâmica, Mecânica dos Fluidos e Transferência de Calor. Vamos lá? A questão 14.18 nos diz o seguinte:
Ar escoa através de uma tela de malha fina, mostrada na figura 14.18, com uma velocidade média de 1,5 metros por segundo no tubo. Determine o coeficiente de perda para a tela. Então, primeiramente, vamos entender o que está acontecendo aqui dinamicamente no nosso sistema. Que a gente tem o ar passando pelo tubo, né, sendo escoado pelo tubo, em uma velocidade média de 1,5 metros por segundo. Na extremidade aqui, a gente tem a tela de malha fina, e aqui a gente tem uma espécie de manômetro, né? Ele está indicando ali uma diferença de nível de 8 milímetros, né, entre os dois lados da tela. Então, para poder resolver essa questão, vamos recorrer ao bom e velho Bernoulli, né? A gente tem aqui a equação de Bernoulli, a equação 12.15 do livro. E ela é bem grande, mas a gente vai conseguir reduzi-la bastante. Por quê? V1 é igual a V2, que é igual a 1,5 metros por segundo. Z1 é igual a Z2, ou seja, a altura ali é a mesma, né? E a gente tem aqui também a informação da densidade, né? A densidade do ar, 1,23 kg por metros cúbicos, né? O que vai acontecer? Já que V1 é igual a V2, a gente vai conseguir cancelar esses dois termos aqui. E também, como Z1 é igual a Z2, a gente também vai conseguir cancelar esses dois termos. Se a gente substituir o gama por ρg, né, a densidade vezes a gravidade, a gente vai conseguir finalmente manipular a equação da seguinte forma. KL, que é o coeficiente de perda para a tela, é igual a 2 vezes a diferença de pressão, né? P1 menos P2. Isso tudo dividido por ρv ao quadrado. Por fim, o que a gente vai fazer aqui então? A pressão 2 a gente vai falar que é zero. Não quer dizer que ela é zero de fato, mas ela é a nossa referência, né? A nossa comparação. Então eu vou chamar ela de zero, nosso ponto de referência. E a gente sabe que P1, né, tá ali, tem uma diferença de nível, né, de 8 milímetros de água, né, na altura da água. Portanto, P1 menos P2, né, P1 menos 0, a gente vai ter que P1, a pressão em 1, é igual a 1.000 kg por metros cúbicos, vezes a gravidade, 9,81 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui é a densidade da água, ok? Vezes 9,81 metros por segundo ao quadrado, que é a gravidade, vezes 8 vezes 10 a menos 3 metros, porque está em milímetros, né? 8 milímetros. Isso aqui é ρgh. A gente vai chegar então numa pressão de 78,5 Pascal, né? Newton por metro quadrado. Substituindo os valores que a gente já tem, né? 2 vezes 78, porque era P1 menos P2, né? Então, P1 menos 0, 78,5, dividido pela densidade do ar, 1,23, vezes a velocidade ali, né, média a velocidade média do ar, que é 1,5 metros por segundo, isso aqui ao quadrado. A gente vai chegar então num valor de 56,73. Esse é o coeficiente de perda para a tela. Então, dando continuidade, eu vou fazer o exercício 14.28, que nos diz: uma mangueira plástica lisa de jardim com 10 metros de comprimento em diâmetro interno de 15 milímetros é utilizada para drenar uma piscina rasa, conforme mostrado na figura 14.28. Qual é a vazão volumétrica que sai da piscina, admitindo KL igual a 0,8 para o coeficiente de perda localizada na entrada da mangueira? Então, esse é o nosso sistema, onde temos então aqui que essa mangueira vai drenar a água dessa piscina. E temos de dados o comprimento da mangueira, 10 metros, o diâmetro da mangueira de 0,015 metros, o coeficiente de perda localizada de 0,8. A gente vai considerar aqui que em 2 a gente tem a altura zero. Então, em Z1, que vai ser aqui na superfície da piscina, de 0,43. Considerando que 1 e 2 está a pressão atmosférica, e a gente está considerando a pressão manométrica aqui, então P1 igual a P2, que é igual a zero. E a gente vai chamar V2 de V. Então, dessa forma, a gente
partindo da equação da energia, temos então, podemos simplificar isso de forma que P1 e P2 é igual a zero. O V1 ele também é igual a zero por conta de que consideramos uma piscina aqui bastante larga. Então temos V1 igual a zero. Z1 a gente tem, que é igual a 0,43 metros. V2 é o que a gente quer achar. Z2 a gente tem, que é igual a zero. E essa perda localizada a gente pode encontrar. Então, simplificando isso, a gente tem Z1 é igual a V ao quadrado sobre 2G, 1 mais F L sobre D mais KL, onde esse termo aqui ele veio dessa perda localizada. Onde também temos que o F ele é dependente tanto do Reynolds, aqui à direita, quanto esse E sobre D. Então, isolando o V aqui nessa equação, chegamos nessa equação aqui pré-pronta, que vai simplificar nossos cálculos. E partindo aqui para a dependência de F, temos o Reynolds, que também depende de V, que é a velocidade, e de C sobre D, que seria a rugosidade sobre o diâmetro, onde temos uma mangueira plástica lisa. Então, isso consequentemente é um tubo liso, então a rugosidade vai ser igual a zero. Então, vamos depender apenas do Reynolds aqui. Então, substituindo os nossos dados naquela equação pré-pronta, temos essa equação aqui, e substituindo os dados também no Reynolds, onde a gente tem que a densidade da água é 999 e a viscosidade dinâmica é 1,12 vezes 10 a menos 3, isso de acordo com a tabela MF-1 do livro. Então, temos que Reynolds é igual a 1,34 vezes 10 a 4 vezes o V. Para isso, a gente então vai precisar de um método iterativo para conseguir encontrar o nosso F e o nosso V. Então, partindo pelo método iterativo, a gente vai chutar um F de 0,02. Vamos chegar então um V de 0,747 metros por segundo, de acordo com essa primeira equação, e um Reynolds de 1 vezes 10 a 4, por essa segunda equação aqui. Com isso, então, ao consultar o diagrama de Moody, a gente tem então um F de 0,03. Utilizando esse F para a próxima iteração, então partindo desse F, temos então um V de 0,622 metros por segundo, um Reynolds de 8,33 vezes 10 a menos 3. Novamente consultando o diagrama de Moody, temos o F de 0,032. Então, por fim, a gente joga esse valor de F novamente na iteração. Então, temos um V de 0,604 metros por segundo, um Reynolds de 8,09 vezes 10 a 3. E se a gente tentar jogar no diagrama de Moody de novo, vamos perceber então que a gente encontra o mesmo valor de F que a gente chutou, então a gente convergiu. Dessa forma, então temos que o nosso V vai ser esse 0,604. Então, tendo esse valor de velocidade, podemos então achar a vazão volumétrica, que ela é a área vezes a velocidade. Então, π sobre 4 vezes o nosso diâmetro ao quadrado, vezes a nossa velocidade que a gente encontrou. Temos então que a vazão volumétrica vai ser de 1,07 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos por segundo. Para o exercício 14.43, temos duas atletas de ciclismo pedalam a 30 km por hora através do ar em repouso. Qual é o percentual de redução na potência necessária para vencer o arrasto aerodinâmico quando a segunda ciclista pedala imediatamente atrás da primeira, em vez de pedalar ao lado? Despreze quaisquer forças que não sejam as de arrasto aerodinâmico. Então,
Constando a tabela do livro, temos que o coeficiente de arrasto para uma bicicleta de corrida é 0,88 e o coeficiente de arrasto para uma bicicleta de perseguição é de 0,50. Temos que a força de arrasto é meio de CD ρ ao quadrado vezes área. Então a potência ela vai ser o FD vezes a área. Então, substituindo o FD aqui, temos então que a nossa potência ela vai ser meio de CD ρ U ao cubo vezes a área. Dessa forma, temos que o percentual de redução de potência vai ser então a potência da bicicleta de corrida menos a potência da bicicleta de perseguição sobre a potência da bicicleta de corrida. Onde podemos perceber que muita coisa aqui vai ser em comum, então a gente vai cortar o meio, o ρ, o ao cubo e a área. A gente vai sobrar então só aqui o coeficiente de arrasto da bicicleta de corrida menos o coeficiente de arrasto da bicicleta de perseguição sobre o coeficiente de arrasto da bicicleta de corrida. Então, substituindo esses dados, temos 0,88 menos 0,50 sobre 0,88. Isso dá 0,432. Então, isso nos diz que é necessário 43,2% de redução de potência que é necessária para vencer o arrasto aerodinâmico nessa configuração. Por fim, chegamos aqui na questão 14.55, questão sobre potência, né? Está dizendo aqui o seguinte: se para um dado veículo são consumidos 20 HP, 20 horsepower, para superar o arrasto aerodinâmico quando viajando a 55 milhas por hora, estime a potência em HP necessária para 65 milhas por hora. Então, uma questão bem direta ao ponto, na verdade. A gente vai utilizar aqui conceitos apresentados bem no início do livro, né? Lá no capítulo 3. A potência gasta para vencer o arrasto é dada pela equação 3.4, vocês podem procurar no livro. Vai ser o seguinte: FD vezes U. FD é a força de arrasto, vezes U, né? A velocidade. A força de arrasto, por sua vez, é CD vezes meio ρ U ao quadrado vezes A. CD é o coeficiente de arrasto, ρ é a densidade, no caso, né? A densidade do ar, e U, novamente, a velocidade ao quadrado vezes a área aqui, a área frontal do veículo. Logo, né, se a gente substituir FD na equação 3.4, a gente vai obter CD vezes meio ρ U ao cubo vezes A. Dessa forma, a gente consegue perceber que a potência gasta pelo veículo, na verdade, ela é diretamente proporcional à velocidade ao cubo, porque é a única coisa que vai variar, né? O restante é constante, né? Constante de arrasto, a densidade do ar, constante também, e a área ali frontal do veículo também constante, né? Então, a força, novamente, né? A potência gasta para vencer o arrasto é diretamente proporcional à velocidade ao cubo. Então, para a gente poder resolver a questão, basta achar a relação entre as potências. Ou seja, a potência gasta para vencer o arrasto quando o veículo está a 65 milhas por hora, dividido, né, pela potência gasta para vencer o arrasto do veículo quando ele está a 55 milhas por hora. Dessa forma, CD vezes meio ρ, 65 ao cubo, vezes A, dividido por CD, meio ρ, 55 ao cubo, vezes A. Aqui a gente vai ficar então que é basicamente, né, 65 dividido por 55 ao cubo, que é aproximadamente 1,65. Portanto, né, a potência gasta, né, pelo veículo, né, a potência necessária, vai ser 1,65 vezes a potência que ele consumiu quando ele estava a 55 milhas por hora. Isso é 1,65 vezes 20, né, 20 HP, 20 horsepower. E dessa forma a gente chega na resposta final, né, a resposta do exercício, que é 33 HP.